Ok, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta oportunidade, falando sobre a palavra do Senhor, né? Hoje é o dia denominado, aí, né, escolhido para ser lembrado como o dia da Bíblia, né? Bíblia, palavra de Deus, tão atacada, né? Tão assim, lançado tantos ataques na tentativa de destruí-la, de desacreditá-la, de, né, fazer com que seja algo comum, algo simples. E a palavra do Senhor está aí, porque ela é poderosa, porque ela é viva, porque ela é palavra vindo de Deus, um livro antiguíssimo e um livro completamente atual, relevante e eterno, né? Essa é a palavra de Deus. E eu gostaria de, na ocasião, olhar para um texto que vai nos apresentar o valor da palavra de Deus. Já foi um texto olhado já algumas vezes, certamente você conhece esse texto, já ouviu muitas mensagens nesse texto, e é apropriado que façamos mais uma vez Josué capítulo de número 1. Pessoal lá de quinta-feira, o estudo na casa do Dernival, nós já tivemos, né, meditando um pouco em Josué capítulo 1, nesta quinta, que foi o encerramento, tempo muito gostoso. Também tivemos ontem, né, esqueci de pontuar, agradecendo aí ao Senhor pela vida das irmãs. Teve o encerramento do grupo feminino, um tempo muito gostoso, né? Um tempo abençoado, que o Senhor continue fortalecendo e dando sabedoria a cada uma das irmãs. Antes de ler o texto, deixe-me contextualizá-lo, né? Deixe-me trazer os irmãos para junto desse momento, e mais do que pensar no contexto, diante de uma história, diante de um texto narrativo, vamos tentar nos envolver na história, tá? Então aqui o que acontece, né? Antes de chegar aqui, deixe-me dizer que o povo aqui está acampado no que, né, nas campinas de Moabe. O povo aqui está finalmente para entrar na terra prometida. Entre o povo e a terra prometida está o grande Rio Jordão. O povo já sente, né? Vamos dar colorido aqui. O povo sente cheiro da terra do outro lado, né? Então, não sei se você... Na cidade você não sente muito cheiro de terra não, né? Mas se tem uma coisa que quem nasceu na roça sente, é o cheiro de uma terra molhada, quando depois de uns dias sem chover, bate aquela chuva, mas rapaz, a gente chega, fica, como diz o outro, né, coçando a mão e os pés para jogar alguma semente na terra, né? Porque era assim, quando chovia. Então o povo é um povo agrícola, é um povo da roça, é um povo agrário, e o povo está para entrar na terra que Deus prometeu, terra que mana leite e mel. O povo está pela segunda vez às margens do Rio Jordão, para entrar na terra prometida. Cerca de 2 milhões de pessoas fazem parte aqui desse povo, né? Aproximadamente, um aproximado, né? Sendo esse o número que sai do Egito. E o que acontece? Temos alguns detalhes envolvendo aqui este momento muito interessante, e eu gostaria de que você fosse um judeu, você fosse um israelita, você fosse alguém junto com o povo de Israel, com o povo de Deus que está para entrar na terra prometida. Então as conversas só se fala da terra prometida, só se fala de finalmente Deus estar cumprindo a promessa, só se fala da expectativa de como será essa terra, e das dificuldades, o Jordão que é um empecilho, é um problema para a travessia, tá? Então seja você um participante dessa história. O que acontece? O povo de Israel, como disse, caminha por longos 40 anos durante o deserto, pelo deserto, e está novamente para entrar na terra prometida, e uma grande
questão importante aqui é que o líder do povo de Israel, que é Moisés, ele está morto. Moisés, ele morre exatamente nesse momento da história. Exatamente quando o povo está para entrar na terra prometida. O povo chega nesse local, Deus fala com Moisés para subir ao monte. Deus vai fazer com Moisés, né, vamos dizer assim, uma recapitulação da lei e do que já havia acontecido, porque essa geração, esse povo que está acampado ali para entrar na terra prometida, é um povo que nasceu no deserto. A grande maioria desse povo aqui não viu o Senhor, através de 10 juízos, 10 castigos, 10 julgamentos, 10 pragas, libertar o povo de Israel do Egito. Eles ouviram falar. Na verdade, dos homens acima de 20 anos que estavam vivos até esse momento que o povo chega nesse local, é só Josué e Calebe e Moisés. Mas Moisés morre nesse lugar. Então toda essa geração é uma geração nova. É uma geração que nasce no deserto. E Deus, preocupado com o que será do povo de Israel, com o passar do tempo, finalmente estando na terra prometida, Deus diz a Moisés todo o livro de Deuteronômio. Por isso que na sua leitura bíblica, se você ler Deuteronômio, eu me recordo, né, do João, até inclusive agora esses dias, né? Nós já lemos isso, pai. Falei, não, João, não leu. Eu lembro. Mas é outra história, é outro lugar falando da mesma história. Então Deuteronômio é basicamente isso. É recapitulando o acordo que Deus fez com Israel, a resposta de Israel, as condições que Deus havia dado, os propósitos para essa geração que está entrando na terra prometida. Por isso que em Deuteronômio capítulo 6, Deus diz para Israel, né, sobre a importância de amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e inculcar, e ensinar isso aos filhos, e aos filhos dos filhos, para que fosse uma nação cuja geração após geração servisse ao Senhor, temesse ao Senhor. Então Moisés é quem está escrevendo o livro de Deuteronômio, onde por cerca de 30 dias Deus fala com Moisés e Moisés registra o livro de Deuteronômio. Só que Moisés não desce do monte, tá? Moisés morre no monte. E por muito tempo, né? Por muito tempo eu achava que Deus havia sido demasiadamente pesado com Moisés, muito duro com Moisés, que foi o homem que Deus usou, que foi o homem mais paciente desse mundo, que foi, né, um instrumento de Deus para conduzir um povo rebelde, um povo teimoso, um povo terrível, mas um povo que pertencia ao Senhor. E quando em certo momento Moisés desobedeceu a Deus, quando Deus disse para Moisés diante de um povo assim murmurador, e o que nós estamos fazendo no deserto? Nós não temos água, nós não temos comida, nós vamos morrer de sede. E Deus falou para Moisés: Moisés, fale com a rocha, fale com a rocha, e a rocha vai dar água, vai verter água para saciar a sede do povo. Moisés com o cajado vai e bate na rocha, e Deus diz: Moisés, por que você fez isso? Você não vai entrar na terra prometida. E eu achei muito pesado, por muito tempo, até entender que a grande verdade é que o próprio Novo Testamento vai dizer: não queiram muitos de vós ser mestres, porque receberá maior juízo. Moisés não simplesmente está assim enfadado, pressionado e apertado e vai lá e bate na rocha. Não foi isso. Moisés é a representação de Deus para o povo. Moisés é o porta-voz de Deus para o povo. Quando Moisés desobedece a Deus, irado, em ira, Moisés está contra ao próprio Deus nesse momento, ao que Deus falou. Imagina o impacto disso, irmãos, para 2 milhões de pessoas. E o Senhor justamente trata
na medida devida. Tá? E Moisés não entra na terra prometida, mas foi um dos homens que Deus mais usou nesse mundo, sem sombra de dúvidas. E o que acontece aqui é que o povo está acampado. Moisés já não está mais entre o povo, ele registra o livro de Deuteronômio. Provavelmente Josué é quem vai redigir o capítulo 34 de Deuteronômio, falando da morte de Moisés. Mas Josué capítulo 1, o povo acampado, Deus diz o seguinte para o povo, vamos ler o texto agora? Vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, porque eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, mais uma vez nós agradecemos pela leitura da sua palavra, e mais uma vez nós pedimos que o teu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender este texto, a aplicá-lo corretamente e ter nossas vidas por isso transformadas. Abençoe as crianças que estão ali também ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor fale aos corações delas, trazendo clareza, entendimento e fé. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Ok, irmãos, já li o texto, já cheguei com você às margens do Rio Jordão, tá? Eu não sei qual que é o colorido que você está trazendo à sua mente, se está, o povo está cerca de 30 dias acampado, se está calor demais, certamente sim. Se está frio demais à noite, certamente, provavelmente também a temperatura cai bastante. Mas eu entendo que até aqui, o que está acontecendo, né? A nuvem de Deus, que de noite faz sombra, e que à noite é uma coluna de fogo para aquecer o povo, ainda se faz presente, é real. O povo está saindo do deserto. Deus está conduzindo o seu povo. Então você que nunca esteve lá, está hoje maravilhado, entrando na história. De dia está debaixo de sombra, de noite está aquecido. Olha que interessante. Provavelmente o maná continua caindo do céu, e o povo acampado ali.
e o povo ansioso por esperar o retorno de Moisés para finalmente entrar na terra prometida. Há 40 anos atrás, o povo esteve nessa mesma condição, não necessariamente no mesmo lugar, mas na mesma condição. Que condição? Vamos entrar na terra, o Rio Jordão e a terra prometida. Mas o povo duvidou. O povo envia, a liderança, Moisés envia 12 espias, um representando, cada tribo de Israel. O povo vai, o povo passa vários dias, o povo volta e o relatório é o seguinte: gente, vocês têm que ver, a terra é boa demais. O que nós vimos, o relatório que o povo traz, irmãos, é um negócio assim, encantador. Mas o povo, os 12, eles, na sua grande maioria, são extremamente negativos, pessimistas. Olha, realmente Deus nos reservou uma terra maravilhosa, mas nós não somos capazes de entrar, não. Lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo, nós não vamos vencer. E dos 12, 10 são negativos. 10 não conseguem entender, não conseguem ver que o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que manteve-os vivos, o Deus que fez com que a sandália dos pés não se acabasse, com as roupas não se rasgassem, estava com eles para entrar na terra prometida. Eles não conseguiram crer. E o relato diz que aquilo desanimou o coração de todo o povo. E Josué e Caleb disseram: nós vamos, Moisés, nós somos capazes porque Deus está conosco. E por isso naquele dia Deus fez uma promessa. Todos os homens, de 20 anos para cima, essa era a linguagem e a forma como se levantava o censo militar e tudo. Esses homens que duvidaram irão perecer no deserto. Apenas Josué e Caleb vão ver a terra prometida. E foi o que aconteceu, 40 anos o povo rodando no deserto, onde Deus julgou, onde Deus usou todo o contexto do deserto para tornar evidente o que o povo tinha no coração, mas finalmente chegou na terra prometida. E Moisés está lá, irmãos. Moisés é o homem de Deus. Deus fala com Moisés. O povo estava acostumado de ver Deus falando com o seu líder. O povo estava acostumado com Moisés subindo ao monte, o povo ficando acampado. Em alguns casos, o povo não podia nem chegar próximo, porque o que encostasse no monte morreria. O povo via nuvem, chamada de a Shekinah de Deus. O povo ouvia trovões. O povo era acostumado a ouvir a voz de Deus falando do tabernáculo, falando com Moisés. E Moisés está falando com Deus, Deus falando com Moisés, e os dias estão passando, e a notícia que chega é o seguinte: Moisés está morto. Moisés não vai descer mais, gente. Moisés não irá nos acompanhar, Moisés não irá nos liderar, Moisés não vai ser mais o condutor paciente, bondoso, benigno, manso. Eu destaquei o fato de Moisés irado bater na rocha, mas a Bíblia se refere a Moisés como o homem mais manso da terra. Às vezes a gente bate em alguma coisa porque o copo caiu no chão, não é? A gente bate no ovo que o cachorro não para de latir, porque o trânsito não deixa eu andar do jeito que eu queria. Então não vamos julgar Moisés aqui nessa situação, mas falando de Moisés, a Bíblia menciona como o homem mais manso dessa terra. Mas Moisés morreu. E o povo tem que lidar com a triste notícia de que aquele que representava Deus para o povo não vai acompanhar mais o povo. Irmão, Moisés teve um certo momento que se colocou entre o povo e Deus, Deus querendo exterminar o povo. Deus disse: Moisés, se afaste que eu vou acabar com esse povo, e de você eu vou formar outro povo, Moisés. Eu não suporto mais esse povo. Moisés se coloca diante do povo e diz: Senhor, não faça isso. Senhor, o que será dito do Senhor, da tua glória? O que será dito depois, nas gerações futuras, de um Deus que libertou com mão poderosa o povo para depois matá-los no Egito? Senhor, se o Senhor for fazer isso, acaba comigo. Tira o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não for mais caminhar conosco, eu não vou mais, eu desisto. Então Moisés tem um grande significado para o povo de Israel, irmãos.
Mas Moisés já não existe mais. A triste notícia. Como que você acha que o povo lidou com isso? A Bíblia não fala. Mas é um momento de pranto, é um momento de desespero, é um momento de expectativa e dúvida ao mesmo tempo. Eu me recordo quando, embora esperando, mas não acreditando, acho que, não me recordo exatamente, mas 8/7/2008, alguma coisa assim, era um domingo de manhã. Meu pai estava internado, em estado terminal, com câncer, e nós crendo que Deus iria curá-lo. Em outros momentos, eclesiásticos, em outros campos eclesiásticos, promessas e um bocado de coisa, deitava a cabeça no travesseiro, sabendo que podia acontecer, mas não vai acontecer de jeito nenhum. Deus já falou. Eu já disse que não vai fazer. E o telefone toca, 7 da manhã. Quando tocou, era na casa da vizinha. A gente morava num terreno que era uma edícula, a edícula do fundo e a casa da frente, que inclusive era uma pessoa da mesma cidade nossa, lá do Mato Grosso, nós em Barretos, não conhecíamos lá, fomos nos conhecer na cidade ali, tratando também. Era a irmã, que estava em tratamento, e no caso da nossa família, meu pai. E o telefone toca. Na primeira tocada eu acordei, ouvindo o telefone. E eu já falei, pronto, já sei de onde é. E aí a irmã chegou, o irmão, bem assim, meio, falou, é lá do hospital. E o seu pai faleceu. Então, nesse momento, o chão some dos pés. É um sentimento, o irmão Heraldo comentou, olha, as colunas aqui é bem reforçada. É o sentimento, irmão Heraldo, de que como se as colunas estruturais sumiu. Parece que o negócio está quase para cair a qualquer momento. Esse é o sentimento. A gente fica perdido. A gente fica literalmente perdido. Então eu fico pensando o tamanho do significado e o peso da morte de Moisés para o povo de Israel. É muito significativo. O texto lido começa dizendo, exatamente isso. Meu servo Moisés morreu. O Senhor está transmitindo isso para Josué. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar nesse texto, irmãos, é que neste mundo, na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa vida horizontal, vai chegar situações em que a gente vai passar por problemas difíceis. Vai chegar momentos em que você vai sentir o chão dos pés sumirem. Notícias não esperadas, não desejadas, talvez esperadas, mas não desejadas, vão chegar. E nós vamos nos encontrar, às vezes, no meio do... O sentimento é de estar no meio do nada. E em muitos casos, pode nos faltar o apoio que antes tínhamos, ou que precisávamos, ou que desejávamos ter, mas baseado nesse texto, não nos faltará o apoio do céu. Porque o povo de Israel não tem mais o líder representativo humano, mas o povo de Israel tem Deus. E Deus está dizendo para Josué, meu servo Moisés está morto. E o Senhor diz para você, Josué, filho de Num, levante-se e conduza o meu povo para entrar na terra prometida. A história não diz respeito a Moisés, a Josué, ou a mim e a você. A história diz respeito a Deus, a história da salvação. E o que é mais importante no final das contas, não são homens, não são grandes mulheres que Deus usa, mas é o Deus que, apesar das nossas dificuldades, limitações e erros, nos usa para a glória dEle. E a história é a história de Deus, e aí o povo vai atravessar o Jordão, e vai entrar na terra prometida, porque esse povo, desde Abraão, Gênesis capítulo 12, está sendo formado, e está sendo conduzido por Deus.
Isso nos enche de esperança, irmãos, e de conforto, de saber que o mais importante da obra não é o obreiro. O mais importante da obra não é o homem, não é a mulher. E embora passe sim, em alguma medida, pela criatividade, pela desenvoltura de um ou de outro, pela forma de conduzir, pela sabedoria, no final das contas, o mais importante da obra é o dono da obra. O mais importante da história é quem escreve a história, que é Deus. E Deus está conduzindo o povo. Deus disse para Abraão, confirmando para Isaac, para Jacó: eu vou te dar uma descendência, eu te darei uma terra. E Deus está cumprindo. Abraão já morreu, Isaac já morreu, Jacó já morreu, José já morreu, Moisés acabou de morrer. Mas Deus está vivo e Deus está conduzindo a história, e o povo vai entrar na terra prometida. Então, irmãos, as situações podem ser adversas, mas os propósitos de Deus não mudam. Pessoas são importantes, mas pessoas são temporais. Pessoas erram, pessoas acertam, pessoas ferem, pessoas caem. O que nós ouvimos recentemente de um pastor muito usado por Deus, um homem de Deus, que por descuido, que por falta de vigiar, caiu recentemente, pastor Steve Lawson, nos Estados Unidos. Mas o evangelho segue em toda a América, porque o evangelho é o evangelho de Deus. Essa é a verdade. E quantas pessoas se desmoronam, quantas pessoas desistem de seguir Deus, por quê? Porque quantas igrejas, o que acontece normalmente com as igrejas quando os missionários saem? Diminui lá embaixo. Por quê? Um monte de adorador de homem, um monte de seguidor de homem, um monte de bajulador de homem, um monte de gente interessada no que o homem pode dar, no que o homem pode oferecer. Mas o que nós vemos? Homens sendo usados, homens surgindo, homens saindo de cena, mas Deus firme nos seus propósitos. Deus continua. E o texto também nos mostra um grande líder saindo de cena, mas outro assumindo seu lugar. E eu destaco aqui o seguinte: o que talvez pode surgir na nossa mente é o seguinte: Deus sabia, claro, ninguém questiona isso, mas talvez na nossa mente está assim, 2 milhões de pessoas ali, Moisés está morto, e Deus agora, peraí, vem cá, Josué, vem cá, você mesmo, vamos lá, agora é contigo, agora eu vou te usar, eu tive com Moisés, vou estar com você. Parece que é assim, mas não é mesmo. Do nosso lado humano de enxergar, às vezes é isso que a gente vê. Oxe, quem que é? Oxe, do nada. Surgiu do nada. Não tem nem cabelo. Cadê a barba? Ou então, isso e aquilo. Estudou aonde? Oi, onde você passou mesmo? É natural nós pensar assim. Mas lembremos que Deus é quem escreve a história. Deus havia determinado esse momento, ser o momento final da vida de Moisés, e o plano de Deus tem encerrado na vida dele aqui. E Deus já está trabalhando e preparando Josué, sabe desde quando? Desde o Egito. Josué saiu do Egito. Josué viu tudo que Deus operou no Egito. Josué pisou nas areias secas do leito do Mar Vermelho. Josué não só é alguém preparado para assumir o posto, porque é alguém mais experiente em quilômetro rodado. Isso é outra besteira que a gente acha que é o que define. Quem tem mais cabelo branco que vai assumir então? Ora, pois, mais cabelo branco, sinônimo de possível mais sabedoria ou possível mais tolice também.
possível, mas histórico de erros também. Porque só viver não é sinônimo de experiência positiva. Josué, mais do que alguém rodado, é alguém experimentado. Josué é o braço direito de Moisés durante 40 anos no deserto. Quando Deus fala com Moisés, em muitas ocasiões, sabe quem que está presente junto com Moisés? Josué. Josué era comandante do exército, é um estrategista militar. Sabe, naquela ocasião contra, agora me foge a memória, se Moabitas, Amalequitas, acho que Amalequitas, mas o ponto era o seguinte: o povo de Israel estava guerreando contra uma nação inimiga, após ter cruzado o rio Jordão em certo momento, e Moisés está com o cajado de Deus, no alto do monte, e lá no vale o povo se estapeando, brigando, lutando, matando, morrendo, e Moisés está com o cajado levantado, e enquanto Moisés está com as mãos erguidas, qualquer dia eu vou pregar nesse texto, é muito interessante, o povo prevalece, e as mãos de Moisés se cansavam, essa posição é terrível de ficar muito tempo, e as mãos desciam, o povo de Israel começava a perder, até que, alguns que estavam do seu lado, colocam uma pedra, Moisés senta na pedra, e eles apoiam os braços de Moisés, e o povo lá embaixo é vitorioso. Sabe quem estava lá embaixo, lutando e brigando e conduzindo o exército? Josué. Ele é o homem que Deus vem preparando, irmãos, para assumir, as sandálias de Moisés. Só que o que é interessante aqui, é que embora nós não tenhamos a fala de Josué nesse começo do texto, pela forma como Deus faz com Josué, parece que Josué também não é aquele que, quando Moisés morre, ele vem dar a notícia: gente, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que Moisés está morto, a boa é que pode deixar comigo, que aqui é comigo agora, tá? Deixa comigo. Josué não é alguém que vem na cola de Moisés, doido para esse momento acontecer. Ele não é essa pessoa, ansiando agora o cajado de Deus vai estar na minha mão. Maravilha, sonhei por isso. Moisés não nutre nenhum sentimento de estar no posto que está. Por que eu assumo dessa forma? Porque as tantas vezes, nesses poucos versículos, que Deus diz: Josué, seja forte. Josué, coragem, Josué, eu estou contigo. Josué, vai dar certo, Josué, eu estou no controle. Ninguém resistirá a você, Josué. Assim como eu estive com Moisés, eu estou contigo. E no finalzinho Deus diz: Josué, a minha palavra é o seguinte: seja forte e corajoso. Deus anima Josué, Deus fortalece Josué, Deus incentiva Josué. E o que eu gostaria de destacar aqui é o que Deus chama a atenção de Josué, como uma condição para o sucesso ministerial de Josué. O sucesso como líder, como representante de Deus para o povo de Israel. É interessante isso. Olhe junto comigo aí, ó. Tem dois, esse texto aqui lido, do 1 ao 9, ele tem 2 parágrafos. Apenas 2 parágrafos. Os versículos de 1 a 5 é um parágrafo, e do 6 ao 9 é o outro parágrafo, tá? E no primeiro parágrafo, nós já vemos Deus falando para Josué o seguinte: Josué, você precisa cumprir tudo o que o meu servo Moisés deixou escrito na lei. E quando você fizer isso, você será bem sucedido por onde você andar. Tá? Nós vemos Deus fazendo menção à sua palavra como algo importante, necessário e um divisor de águas para Josué, tá? Ser bem sucedido. E o que acontece? O versículo 7, de forma muito clara, repetindo o que parafraseei agora, sobre o texto, vai dizer assim:
Seja somente forte, muito corajoso, e tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Dessa forma, assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Percebe aqui, irmãos, nesse texto, o que Deus condiciona o sucesso, o ser bem-sucedido, o cumprir com as expectativas de Deus quanto a liderar o povo de Israel, a conquistar a terra, a dividir a terra, a tomar posse dessa terra. O que estava condicionado o sucesso na vida de Josué? A obediência à palavra de Deus. Eu fico pensando, Deus deu os limites dessa terra. E os limites estão aqui, daqui, ó, a direita, esquerda, a divisa do fundo, a cabeceira aqui no Rio Jordão. É assim que a gente fala lá na roça, né? Josué, deixa eu te dizer o seguinte, cara. Por onde você quiser andar, por onde você andar. É interessante isso, deixa-me explorar essa questão. Às vezes nós focamos como descobrir a vontade de Deus, que nós precisamos descobrir a vontade de Deus, e alguns meios eclesiásticos falam muito, né? Porque Deus manda dizer para ti, a vontade de Deus para você, e vontade de Deus, e nós precisamos falar da vontade de Deus. Só que, irmãos, muito mais do que nos preocuparmos quanto a especificidade, né, algo específico da vontade de Deus, para o lugar, para o centímetro, para o milímetro, será que Deus quer que eu faça isso hoje? Será que Deus... Irmãos, obedeça a palavra, esteja perto da palavra de Deus, seja fiel ao Senhor, e por onde você andar, Deus estará te abençoando, Deus estará te direcionando. Às vezes nós esquecemos disso, e nos apegamos a sentimentos, a rumores da nossa alma que nos dão paz, né? Ou falso sentimento de paz, de que, não, eu estou aqui, está difícil, mas eu estou aqui no centro da vontade de Deus, achando que vontade de Deus está muito mais ligada à questão geográfica, a espaço e a tempo. Vontade de Deus está muito mais ligado, irmãos, à maneira como eu me comporto neste mundo diante dos princípios da palavra de Deus. Josué, onde você apontar o seu nariz e quiser caminhar na terra que eu te dei, eu estou contigo. Você vai ser bem sucedido. Eu vou te abençoar. Ninguém te resistirá. Mas tem uma coisa. Tudo isso é verdade. Se você se apegar à palavra que Moisés, meu servo, deixou para contigo. E cumpri-la. E obedecê-la. E versículo 8, né? Olha só. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, dessa forma, consequentemente, assim, Josué, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Viu aí, irmãos? É compromisso com Deus. Aonde? Aonde eu tiver, meu. Onde eu tiver. É claro que Deus tem sim, irmãos. Tem sim. Tá? A sua vontade de forma específica para as nossas vidas. Eu não estou aqui querendo negar uma coisa. Mas às vezes a nossa mente e coração se angustia e pressiona, né? Nós nos pressionamos a nós mesmos quanto a esses detalhes. E aí a gente vai ver alguém que está no centro da vontade de Deus, mas está com a vida cheia de coisa que desagrada a Deus. Está envolvido com mentira, está envolvido com algum tipo de falcatrua, não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa de santidade, mas está no centro da vontade de Deus. Está nada. É uma pessoa cheia do Espírito, é profeta de Deus, mas é tudo cheio de maracutaia. Está nada, a vontade de Deus nada.
Vontade de Deus é santidade. Vontade de Deus, Paulo vai dizer, é que vos abstenhais da prostituição. Vontade de Deus, irmãos, para o sucesso nas nossas vidas, está muito claro e revelado. Outro destaque que gostaria de dar aqui, é que Deus fala para Josué sobre essa palavra, sobre a lei. E ao que especificamente Deus está se referindo? Espera aí, deixa eu... Ao quê? Isso aqui, ó. O que é a lei a qual Deus se refere? O Pentateuco, a Torá. Deus está dizendo para Josué que o sucesso na vida de Josué dependia de só isso daqui, ó. Palavra, lei, mandamento, ordens, preceitos, ou seja, revelação escrita. Gente, isso é muito significante. Parece que não, mas isso é muito significativo. Porque Deus diz para Josué tudo isso, e Josué, preste atenção, é o líder que vai conduzir esses milhares de pessoas na terra prometida. E esse homem precisa de sabedoria mais do que qualquer outro ali, assim como Moisés precisou. E Deus está dizendo, Josué, o sucesso na sua vida está condicionado a conhecer e obedecer essa lei, essa palavra revelada. Josué não é alguém que nutre no seu coração, que nutre uma ânsia, um desejo, uma expectativa por revelações de Deus. Josué não precisa disso, irmãos. Josué precisa conhecer a revelação dada, a revelação escrita. O que nós temos hoje, irmãos? Muito mais do que a Bíblia de Josué. Nós temos os escritos históricos, profetas, nós temos o Novo Testamento, nós temos muito mais da revelação escrita de Deus. E naquela época, para Josué, o sucesso na vida dele dependia da revelação escrita. E hoje, nos nossos dias, o quanto de pessoas que a gente encontra e vê e sabe, que quer o sucesso, quer a vitória, quer a vida de glória, de vitória, e fica ansiando por palavra de Deus extra bíblica. E o que Deus já nos deu é tudo o que necessitamos para uma vida de piedade, uma vida de sucesso que agrade e que glorifique a Deus. Conhecemos este livro, que possamos conhecer, praticar, memorizar o livro escrito, a revelação escrita, porque a revelação de Deus, embora ela é progressiva, ou seja, quanto mais tempo passou, mais revelação nós tivemos. Josué só teve isso. Davi já teve mais que Josué, e ainda foi usado por Deus para escrever muito mais, para João Batista ter. O apóstolo Paulo recebe muito mais do que Davi, muito mais que os profetas do Antigo Testamento, e escreve muito mais para nós, para Policarpo, para os pais da igreja, para Martinho Lutero, conhecer. E o que de João em Apocalipse nós temos é toda a revelação escrita de Deus, perfeita, completa, progressiva, porém suficiente em cada página. A Bíblia é suficiente. Tem gente que faz cursinho de tudo, de A a Z, ó. Logo vão lançar ele, curso de A a Z. Tem os vitaminados e um monte de coisa, né? A gente já, quanto maior o espectro, maior a gente já coloca, de A a Z. Seja vitorioso, curso de A a Z para vitória. Pronto. E é bem provável que vai faltar Bíblia nesse curso. Porque o que a gente... Não, eu não quero falar do curso, quero falar do quê? E o que tem de gente que gasta tempo, investe tempo em curso de A a Z, mas não garra firme na leitura bíblica. Mas não medita na palavra de Deus, ora pois. Não lê. Aí quer ser bem sucedido, quer ter sabedoria para agir diante de uma situação, diante daquela. Não vai.
A sabedoria, a mente de Cristo já está revelado para nós. O que precisamos conhecer já foi escrito. Quantas pessoas se perderam, irmãos, nesse mundo, porque se enveredaram para qualquer direção paralela à palavra de Deus? Quantas pessoas, quantos crentes com esperança em coisas tão vulneráveis nesse mundo? Esperança de melhora na educação. Olha como que nós podemos chegar a pontos assim. Todos nós. Pessoalmente, estive muito motivado em certo momento. Agora vai. Vai nada. Vai nada. Sabe por que não vai? Porque o problema do mundo não é falta de educação. O problema do mundo não é falta de comida. Então vamos plantar mais, para ter mais comida, para resolver o problema do mundo. O problema do mundo não é a indústria. O problema do mundo é falta de Deus. É falta da palavra de Deus. E não existirá esperança, não existe, né? Não existirá melhora, não existe esperança em um âmbito horizontal no que diz respeito a essa vida, em tudo que é proposto. Irmãos, nós começamos a acreditar em narrativas discursadas, e nós começamos a colocar esperança de que se realmente surgir uma pessoa, se surgir alguém que bote esse pingo no i, que vai fazer essa limpeza aqui, irmãos, isso não existe. Esse mundo é um mundo corrompido, afetado pelo pecado. Não é o desenrolar da história, não é o desenrolar da história de sucesso no que diz respeito às coisas administrativas desse mundo. Aí de repente o nosso coração pode estar tão envolvido e agarrado nisso. E Deus diz para Josué: ó Josué, deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada a ver, tu não precisa nem se preocupar com os povos inimigos, lá, o jeito que eles adoram, o jeito que eles se vestem. E agora, como que nós vamos estabelecer as nossas transações internacionais? A gente precisa de um ministro internacional aqui, para as relações públicas. Nós precisamos disso. Josué, o sucesso na sua vida está baseado, condicionado ao apego e à prática da minha palavra, dessa porção. O que é meditar na palavra de Deus? Uma prática tão abandonada entre nós, né? Tão esquecida. Ele diz: medite nessa palavra dia e noite. Irmãos, meditar é se aquietar, é concentrar o pensamento naquilo que foi lido, é ficar remoendo, analisando, trabalhando essa palavra na nossa mente, é desafiar o nosso coração realmente a crer em um Deus que supre, que cuida, que guarda, que nos conduzirá salvos até o dia de Cristo, protegidos. Meditar é concentrar o coração e o pensamento na verdadeira palavra de Deus, enquanto ela internaliza nos nossos corações. E ainda para Josué: ó Josué, fale deste livro da lei. Você precisa estar falando, compartilhando, meditando. E é interessante isso. Por que o falar faz parte? Porque o meditar, sendo real, o estudar, o ler, o falar é a consequência. Por que tem gente que só fala de futebol? Política. Trabalho. Lazer. O outro quer viver um céu de preguiça, né? De descanso. Só fala de lazer. Comida. Por que tem a gente só parece que é um disco de uma música só? Por quê? Só vê isso. Só fala disso, só estuda isso inconscientemente, mas só lê sobre isso. Por que Deus diz para Josué falar do livro da lei? Como consequência daquilo que ele terá mais contato. Meditação, cumprimento, proximidade. Irmãos, é disso que nós precisamos. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui, quem quer ser bem sucedido nessa vida? Oh, rapaz, né? Quem está precisando de sucesso aí? Eu vou levantar as duas mãos, né?
Ao que está condicionado o sucesso nas nossas vidas hoje ainda? A ser tudo o que Deus deseja que sejamos. E o que é que Deus espera? Ah, meu amigo, está aqui, ó. Isso que é maravilhoso. Ao mesmo tempo que é um, vamos dizer assim, um puxão de orelha para mim e para cada um de nós, é um incentivo. Porque tudo que Deus deseja, Ele já escreveu. Pior seria, né? Deus vai dar um jeito de falar contigo. Seria terrível. E agora? É Deus que está falando isso? Não é Deus. E se é Deus? E Senhor? Para com isso. Só leia, estude. Só venha. O que vai ter quarta-feira aqui? Ensino. O que vai ter na IBD? Ensino. Domingo que vem no culto? Ensino. Para quê? Para entender a palavra. Para compreender a palavra. Para praticar a palavra. Então, irmãos, tudo que você mais precisa, tudo que eu mais preciso, é conhecer e praticar a palavra de Deus. O seu casamento vai ser muito melhor, mas muito melhor, se você aplicar os princípios da palavra de Deus, reservadas para falar sobre a família, sobre o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, e o papel do pai, como nossa vida conjugal vai ser melhor e muito melhor, se a gente viver a revelação já dada de Deus. Já pensou? Por que geralmente a gente não tem assim, né? O esposo que chega para a esposa diante de uma situação, às vezes já enraivado, né? Já que aquela rusga, aquela situação, e diz: olha, tem uma palavra de Deus, Deus falou comigo, Deus diz para mim te amar mais, né? Deus não fala isso, né? Pelo menos, não, Deus não, já falou, e é de Deus, já falou. O contrário é o comum, né? Eu acho que, escute essa, isso é comum de ouvir já falar, comum de comum mesmo. Eu acho que não era vontade de Deus para esse casamento. Não era? Se os princípios da palavra de Deus fossem conhecidos no sentido de praticados, irmãos, nossa vida familiar seria muito melhor. Sabe qual que é a boa notícia? Vamos. Você aguenta esses buchichos ainda 20 e... Quem é bom de conta aí, gente? Que hoje é dia 12 para dia... Não, hoje é 8. Tá, então tá certo. 22 dias. Pronto. Você aguenta mais 22 dias do jeito que está? Dá para aguentar? Comece 2025, meu amigo, resolvido, decidido, que você vai mudar algumas coisas. Qual que é a necessidade que precisa ser mudada? Pode ser 200 coisas, né? Mas vamos mudar, vamos começar a mudar. Vamos lavar mais louça lá, homem, né? Viu, Clinton? E o Giovana? Bota ele para lavar louça, Giovana, né? Precisa ajudar. Eu sei que ajuda. Bom, não sei, eu estou só brincando, né? Vamos participar mais. Vamos, mulher. Vamos estar mais perto da palavra, vamos estar mais... É possível? Às vezes não é possível, irmãos, tá? Não perto da palavra, estou falando, às vezes de chamar o esposo para obedecer mais a palavra de Deus. Nem todo mundo tem a condição, a realidade de servir ao Senhor com o cônjuge temente a Deus. Ok, mas e agora? Não existe mais vontade e revelação de Deus para você? Claro que existe. Claro que existe. Vamos junto, vamos ver. O que Deus diz? Filhos, gratidão. Olha só, gratidão é uma coisa muito faltosa para a geração nossa hoje. Os camaradas, rapaz, e nasce barba, começa a usar prestobarba do pai. Começa. Felipe, tem barba ainda não, Felipe? Não, né? Quase, né? Fez assim, mas não. Ainda não, né, Marcos? Ainda não. Mas o que acontece? Começa, aí é sustentado pelo pai, é bancado pelo pai,
e parece que nunca engrena, nunca vai, e continua precisando do pai, e o pai está ali, ó, sustentando. Mas falta muitas vezes o quê? Gratidão. Gratidão. Às vezes os pais fazem coisas malucas, né? Às vezes os pais viajam para buscar gato e cachorro. Acredita? Vai para outro estado para buscar um gato e um cachorro. Olha aqui, exemplo de desapego de tempo, de descanso, de um bocado de coisa. Eu ainda não faço isso, porque os meus é pequeno, não tem nem gato nem cachorro, e está tudo dentro de casa, né? Mas sabe qual que é a verdade, o pai aqui, né? Quando for preciso, você se desdobra, não se desdobra? Faz, a gente faz. Eu só vou saber se eu busco mesmo um gato, um cachorro, quando chegar a hora, viu, Vitor? Hoje eu falo que eu não faço, né? Mas ó, vamos lá. Filhos, vamos aplicar os princípios da revelação de Deus para ter um 2025 melhor. O seu trabalho, como é que está o seu trabalho? Ah, esse trabalho não é de Deus não. Como assim? Por que não é de Deus? Às vezes realmente é um ambiente que não faz bem para o cristão. Mas a maioria das vezes não é disso. É um camarada meio cri-cri, meio rabugento, é aquela coisa, aí você não, né? Ai, não gosta que ninguém fala nada. Ora, pois, então pula dentro de um poço, fique lá morando sozinho, porque lá ninguém vai falar nada. Não, viver em comunidade precisa existir o quê? Ceder. A vida na igreja, eu não gosto dessa igreja. Por quê? Aí há uma lista. Tá, mas quais os princípios da palavra de Deus para você ser bem sucedido no trabalho, na igreja, em casa? No descanso também, irmãos. Ah, vou viajar. Tu acha que é só viajar? Tu acha que é só sair? É só isso? Não. Há uma série de princípios bíblicos que, se eu aplicar sabedoria, planejamento, um bocado de coisa, eu vou viajar. E viaje. E você pode não ser surpreendido de forma tão negativa com coisas tão bobas, porque você não atentou para isso. Ah, mas a Bíblia já fala sobre, né, o fazer planos e a resposta ser do Senhor. Às vezes está tudo dando errado, e a gente insiste e quebra a cara. E nem sempre, quando começam as portas a se fechar, não significa que não é mais a vontade de Deus. Não é isso que eu estou querendo defender. O que eu estou querendo defender aqui? Proximidade com a palavra, e você vai ter clareza. Você vai entender. Você vai saber. Olha só, 2 textos para a gente ler e encerrar nos 1 minuto e meio que eu tenho. Então, rapidinho, Júlia, se passar disso, a culpa vai ser sua. Salmos 19, versículo 7. Olha quantos princípios da palavra de Deus, e diga para mim se isso ia te ajudar um bocado ou não. Olha lá. A lei do Senhor é perfeita. E como lei perfeita, o que ela faz? Revigora a alma. Está precisando de vigor? A alma está abatida, está desanimada, está precisando de um energético espiritual aí. O que é? O que faz isso? A lei perfeita do Senhor. Os decretos do Senhor, sinônimos para falar da palavra. Os decretos do Senhor são dignos de confiança. E o que eles fazem? Dão sabedoria aos ingênuos. Ingenuidade começa, de certa forma, em percentual a cada um de nós aqui. Mas tem uns que é mais que outros. Tem uns que é mais distraído que outros para algumas coisas. E eu não estou falando para questões de manuais. Eu estou falando para vivência, sabedoria. Opa, aqui não vou entrar nisso não, rapaz, isso é furada. Isso. O que é sabedoria? Onde que eu tenho sabedoria? Na palavra do Senhor. Olha lá, os preceitos do Senhor são justos. E o que ele faz com o nosso coração? Você quer um 2025 mais alegre? Mais feliz, mais satisfeito? O que é que pode te dar? Ah, se o meu chefe me promover de cargo e começar a ganhar mais. É isso? É nada.
Mas nós acreditamos nessa besteira, né? O que é que alegra o coração? Os preceitos do Senhor. Os mandamentos do Senhor são límpidos e faz o quê? Dá direção, iluminam a vida. Quem aqui precisa de direção? Quem está meio perdido, quem está, né? E vai daqui, e volta, e vai colar, e vai. Oh, você precisa de luz, cara. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu, palavra de Deus. Que mais aí, Júlia? O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis do que o ouro. Por que são mais desejáveis que o ouro, irmãos? Porque alegra o coração, porque dá luz para o caminho, porque revigora a alma. O ouro não faz isso. É mais desejável que o ouro, mesmo o ouro puro. A lei, o mandamento, os preceitos do Senhor são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Você quer ser recompensado dessa forma? Do que nós precisamos? Palavra de Deus. Agora, o meu texto preferido para falar da palavra de Deus, já sabe, né, Júlia? Então vai aprender agora, tá? O meu texto preferido é 2 Timóteo 3, 16, 17, na NVT. Tá? Olha só. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Sabe de uma coisa, irmãos? Em 2025, sabe o que a gente precisa? Mais do que um emprego, mais do que a troca do carro, mais do que a sonhada viagem, mais do que um tempo de férias e descanso, mais do que uma solução política, mais do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar nesse âmbito, nós precisamos da palavra de Deus, mais perto, mais apegado, mais transformado, meditando mais, falando mais, conhecendo mais, e que o Senhor nos abençoe. É nela que nós nos encontramos, é nela que nós somos satisfeitos, é nela em que a nossa vida faz sentido. Que Deus te abençoe e que no dia da Bíblia você possa ser incentivado a estar mais perto dessa palavra. Vamos orar? Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor revelou a tua palavra a nós. O Senhor revelou-se a nós, nos dando conhecer de si mesmo. Mais do que revelar a si, o Senhor revelou a nós. É na tua palavra que nós aprendemos que o nosso coração é enganoso e que nós não podemos confiar no nosso coração. É em tua palavra onde nós entendemos que as nossas emoções, elas são bagunçadas, afetadas pelo pecado. Então, eu posso amar erradamente, eu posso sentir o que chamamos de amor e nem ser amor. Por causa dos nossos sentimentos, nós seguramos aquilo que precisamos dar, e nós damos e nem temos aquilo que precisávamos segurar. Mas a tua palavra revela tudo isso para nós. Te agradecemos, te louvamos, porque a tua palavra vinda do Senhor é verdade a nós, é eterna, é viva, é eficaz e penetra no nosso coração. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude a estar mais perto da tua palavra, mais entregues, mais intencionais no estudo e mais interessados por ela.
Trabalha em nós, nos desenvolvendo e desenvolvendo em nós o desejo pela tua palavra. Oramos no nome de Jesus e agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós estamos encerrados neste momento, ao toque do piano, em uma oração silenciosa, nós estamos encerrados.